Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos ver a crônica Para Maria da Graça, que traz uma intertextualidade com uma outra história que talvez vocês conheçam. Então, no começo do texto, nós temos um narrador que, na verdade, está conversando com alguém, né? Porque ele fala assim: Agora que chegaste à idade avançada de 15 anos, Maria da Graça, eu te dou este livro, Alice no País das Maravilhas. Este livro é doido, Maria. Isto é, o sentido dele está em ti. Escuta, se não descobrires um sentido na loucura, acabarás louca. Aprende, pois, logo de saída para a grande vida, a ler este livro como um simples manual do sentido evidente de todas as coisas, inclusive as loucas. Aprende isso a teu modo, pois te dou apenas uma das poucas chaves entre milhares que abrem as portas da realidade. A realidade, Maria, é louca. Então, nesse começo, nós temos o narrador, né, conversando com a Maria. Ele é até irônico no começo, ele fala: agora que chegaste à idade avançada de 15 anos, então ela está fazendo aniversário e ele dá de presente para ela o livro Alice no País das Maravilhas. Mais para frente eu vou colocar um trecho desse livro e explicar melhor a relação. Só que o tempo todo ele vai falando que este livro é doido, você tem que encontrar o sentido nele e você tem que entender que a realidade também é louca. Então você usa esse livro, inclusive, como manual de todas as coisas e as loucas também, porque a vida também é louca. E ele continua, né? Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível. Para melhor ou pior, isso acontece muitas vezes por ano. Quem sou eu no mundo? Essa indagação perplexa é lugar comum de cada história de gente. Quantas vezes mais decifrares essa charada, tão emaranhada em ti mesma como em teus ossos, mais forte ficarás. Não importa qual seja a resposta, o importante é dar ou inventar uma resposta, ainda que seja mentira. A sozinhez, esquece essa palavra que inventei agora sem querer, é inevitável. Foi o que Alice falou no fundo do poço. Estou tão cansada de estar aqui sozinha. O importante é que ela conseguiu sair de lá abrindo a porta do poço. Só as criaturas humanas, nem mesmo os grandes macacos e os cães amestrados, conseguem abrir uma porta bem fechada ou vice-versa, isto é, fechar uma porta bem aberta. Então notem que aqui ele continua com os ensinamentos, né? E ele fala que a vida às vezes tem amanheceres irreconhecíveis, né? Dias em que você não entende o que está acontecendo e você se pergunta: quem sou eu? E ele fala que essa é uma pergunta própria de todas as pessoas e que você precisa toda hora decifrar essa charada e tem que encontrar uma resposta, mesmo que seja uma mentira. Você sempre tem que encontrar uma resposta para isso. Aí ele faz uma brincadeira com a palavra, né? Fala de sozinhez. E, na verdade, isso acontece muito no livro Alice do País das Maravilhas, que ela faz muitas brincadeiras com as palavras e cria muitos termos. E ele fala que isso é inevitável. Estar sozinho é inevitável. E não importa que isso aconteça desde que você consiga encontrar uma forma de sair do fundo do poço, né? Então, abrir essa porta do fundo do poço. E o que isso representa? Significa, na verdade, encontrar uma solução para um problema que parece que não tem solução. Então, procurar soluções para os problemas é a principal coisa da vida, porque os problemas são inevitáveis, mas a solução depende de cada um de nós. Então, faz parte da nossa busca pela nossa identidade, né? Essa pergunta, quem sou eu no mundo, é uma pergunta de identidade. E essa questão de sair do fundo do poço é uma questão de atitude. Então, as suas atitudes vão moldando sua identidade. E ele continua. Somos todos tão bobos, Maria. Praticamos uma ação trivial e temos a presunção petulante de esperar dela grandes consequências. Quando Alice comeu o bolo e não cresceu de tamanho, ficou no maior dos espantos, apesar de ser isso o que acontece geralmente às pessoas que comem bolo. Maria, há uma sabedoria social ou de bolso. Nem toda sabedoria tem de ser grave. A gente vive errando em relação ao próximo e o jeito é pedir desculpas 7 vezes por dia. Oh, I beg your pardon. Pois viver é falar de corda em casa de enforcado. Por isso te digo, para a tua sabedoria de bolso, se gostas de gato, experimenta o ponto de vista do rato. Foi o que o rato perguntou a Alice. Gostarias de gato se fosses eu? Então, primeiro deixa eu traduzir alguns termos aqui, né? Ele fala de petulância e presunção, né? Presunção é a vaidade, a falta de modéstia. E a petulância é ser atrevido, né? Então, quando ele fala
que nós temos a presunção petulante, seria uma atitude extremamente arrogante de esperar que cada coisinha que nós fizéssemos tivesse resultados absurdos, né? Por quê? Porque Alice no Mundo das Maravilhas começa a viver com absurdos. Ela come uma coisa, fica enorme, come outra coisa, fica pequena, e aí ela espera que isso aconteça sempre. E a hora que ela come uma coisa e não muda de tamanho, ela fala, ué, mas eu esperava grandes coisas. Então, ele fala, nem todas as ações vão gerar grandes consequências. E, às vezes, as pessoas esquecem disso. E aí ele fala, né, da sabedoria social ou sabedoria de bolso. Por quê? Esse termo faz oposição àquela da sabedoria grave. A sabedoria grave seria a sabedoria dos grandes filósofos, dos ensinamentos dos livros. A sabedoria social ou de bolso é aquela da vida, que as experiências vão te ensinando. Então ele fala, olha, a sua sabedoria que vai ser construída com a vida pode incluir isso. Que às vezes nós nos equivocamos, né? Ele fala que a gente tem que pedir desculpa 7 vezes por dia. A beg your pardon significa isso, né? Eu peço desculpas. Aí ele usa um provérbio aqui, meio modificado, né? Que ele fala, pois viver é falar de corda em casa de enforcado. O provérbio seria, em casa de enforcado não se fala em corda, né? Você não fica trazendo assuntos delicados numa situação que não deveria. Só que às vezes a gente erra. Então viver é isso, é você estar continuamente errando. E aí ele fala, para a sua sabedoria de bolso, que é essa da vida, você tem que entender que, às vezes, você precisa experimentar um ponto de vista diferente. Entender o lado do outro, enriquecer sua visão, né? Então, o rato pergunta para Alice, você gostaria de gato se você fosse eu? Faz muito sentido. Se colocar no lugar do outro é importante também. Ele continua, os homens vivem apostando corrida, Maria. Nos escritórios, nos negócios, na política nacional e internacional, nos clubes, nos bares, nas artes, na literatura, até amigos, até irmãos, até marido e mulher, até namorados, todos vivem apostando corrida. São competições tão confusas, tão cheias de truques, tão desnecessárias, tão fingindo que não é, tão ridículas muitas vezes por caminhos tão escondidos, que quando os atletas chegam exaustos a um ponto, costumam perguntar: a corrida terminou, mas quem ganhou? É bobice, Maria da Graça, disputar uma corrida se a gente não irá saber quem venceu. Se tiveres de ir a algum lugar, não te preocupe a vaidade fatigante de ser a primeira a chegar. Se chegares sempre onde quiseres, ganhaste. Disse o ratinho, a minha história é longa e triste. Ouvirás isso milhares de vezes. Como ouvirás a terrível variante, minha vida daria um romance. Ora, como todas as vidas vividas até o fim são longas e tristes, e como todas as vidas dariam romances, pois o romance só é jeito de contar uma vida, foge polida, mas energeticamente, dos homens e das mulheres que suspiram e dizem minha vida daria um romance. Sobretudo dos homens. Uns chatos irremediáveis, Maria. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está dando 2 conselhos, né? O primeiro é que ela não deveria se preocupar só com a vitória, como todos aqueles que estão sempre participando de uma corrida, mas deveria sempre lutar para chegar até o fim, até o seu objetivo. Não importa se ela venceu ou não. Se ela tiver chegado onde ela queria, ela ganhou. E aí ele também comenta que muitas pessoas sempre reclamam da vida, falam que a história é longa e triste, que a vida daria um romance. E ele fala, todas as vidas que são vividas são longas e tristes. E todas elas dariam um romance, porque um romance é uma forma de você contar as coisas. Então, se você encontrar pessoas que façam isso, fuja delas. Polidamente, né? Não seja grossa, mas se afaste dessas pessoas que só reclamam e não entendem a vida. A vida é assim mesmo. E aí continua. Os milagres sempre acontecem na vida de cada um e na vida de todos. Mas ao contrário do que se pensa, os melhores e mais fundos milagres não acontecem de repente, mas devagar, muito devagar. Quero dizer o seguinte, a palavra depressão cairá de moda mais cedo ou mais tarde. Como talvez seja mais tarde, prepara-te para a visita do monstro e não te desesperes ao triste pensamento de Alice, devo estar diminuindo de novo. Em algum lugar há cogumelos que nos fazem crescer novamente. E escuta a parábola perfeita. Alice tinha diminuído tanto de tamanho que tomou um camundongo por um hipopótamo. Isso acontece muito, Mariazinha. Mas não sejamos ingênuos, pois o contrário também acontece. E há um outro escritor inglês que nos fala mais ou menos assim. O camundongo que expulsamos ontem passou a ser hoje um terrível rinoceronte. É isso mesmo.
A alma da gente é uma máquina complicada que produz durante a vida uma quantidade imensa de camundongos que parecem hipopótamos e rinocerontes que parecem camundongos. O jeito é rir no caso da primeira confusão e ficar bem disposto a enfrentar o rinoceronte que entrou em nossos domínios disfarçado de camundongo. E como tomar o pequeno por grande e grande por pequeno é sempre meio cômico, nunca devemos perder o bom humor. Então o que ele fala aqui? Ele primeiro fala sobre devo estar diminuindo de novo. Essas mudanças de tamanho na vida de cada um de nós são as transformações que nós passamos. Então, as fases ruins em que nós nos sentimos menores. E aí ele fala dos cogumelos que nos fazem crescer, porque na história da Alice é assim, né? Ela tá pequena, mas ela come um cogumelo e cresce de novo. Isso seria a possibilidade de superar os problemas e melhorar a autoestima. Então, você enfrentar as coisas quando você se sente pequena. E aí ele fala dessa parábola, né? Parábola seria uma narrativa que indiretamente traz um ensinamento por uma comparação. Então, a comparação da Alice, que quando está pequena, vê um camundongo e pensa que é um hipopótamo, porque ele parece enorme. E aí, nesse caso, ele fala que o jeito é rir. E por que rir? Porque depois que nós resolvemos os problemas que achávamos que eram enormes, percebemos que eles não eram tão grandes quanto pareciam. Agora, às vezes, também acontece o contrário, né? Ele fala rinocerontes que pareciam camundongos. E aí é o caso mais preocupante, porque ele fala que, às vezes, algumas pequenas dificuldades que nós não damos importância crescem e se tornam problemas muito mais difíceis de resolver. Então, é preciso sempre não perder o bom humor, mas lidar com as coisas conforme elas vão aparecendo. E esse é o fim do texto. Ele fala assim: toda pessoa deve ter 3 caixas para guardar humor. Uma caixa grande para o humor mais ou menos barato que a gente gasta na rua com os outros, uma caixa média para o humor que a gente precisa ter quando está sozinho, para perdoares a ti mesma, para rires de ti mesma, por fim, uma caixinha preciosa muito escondida para grandes ocasiões. Chamo de grandes ocasiões os momentos perigosos em que estamos cheios de dor ou de vaidade, em que sofremos a tentação de achar que fracassamos ou triunfamos, em que nos sentimos umas drogas ou muito bacanas. Cuidado, Maria, com as grandes ocasiões. Por fim, mais uma palavra de bolso. Às vezes uma pessoa se abandona de tal forma ao sofrimento, com uma tal complacência, que tem medo de não poder sair de lá. A dor também tem o seu feitiço, e este se vira contra o feiticeiro. Por isso Alice, depois de ter chorado um lago, pensava: agora serei castigada afogando-me em minhas próprias lágrimas. Conclusão: a própria dor deve ter sua medida. É feio, é imodesto, é vão, é perigoso ultrapassar a fronteira de nossa dor, Maria da Graça. Então, o que ele quis ensinar nesse final de texto, né? Ele fala dessas 3 caixas de humor e diz que a média é muito importante porque é o humor que nós utilizamos com nós mesmos. Então, é aquele que é necessário para que nós compreendermos melhor e possamos nos tornar mais fortes, basicamente. E ele fala da caixa pequena, que é especial, porque ela é só para grandes momentos, grandes ocasiões. Só que essas grandes ocasiões são perigosas, porque ele fala que é um momento de muita dor ou de muita vaidade, aquele momento em que você está num dos extremos, e os extremos são perigosos. Então você precisa sempre ser moderado, inclusive no seu fracasso ou no seu sucesso. E também, nesses casos, você precisa ter algum humor separado para lidar com eles. Aí ele faz uma referência ao ditado, né? O feitiço vira-se contra o feiticeiro, então no caso a dor vira-se contra o enfeitiçado também. E aí ele vai falar sobre dor no final. Ele diz que a dor também deve ter uma medida, então ela não pode ser sofrida com o máximo de intensidade, porque às vezes as pessoas não conseguem mais sair de lá, que nem a Alice, que chorou tanto que no desenho, né, no livro e no filme da animação, as lágrimas dela viraram um rio e ela não conseguia mais sair de lá. Então é preciso não se deixar sofrer demais, porque às vezes você sente que não vai mais conseguir sair dela. E para aqueles que não conhecem nada da história da Alice, eu vou ler o comecinho do livro. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado da irmã na ribanceira e de não ter nada que fazer. Espiara 1 ou 2 vezes o livro que estava lendo, mas não tinha figuras nem diálogos. E de que serve um livro? Pensou Alice. Sem figuras nem diálogos?
Assim refletia com seus botões, tanto quanto podia, porque o calor a fazia se sentir sonolenta e burra, se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de se levantar e colher flores, quando de repente um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo por ela. Não havia nada de tão extraordinário nisso. Nem Alice achou assim tão esquisito ouvir o coelho dizendo consigo mesmo: Ai, 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 vou chegar atrasado demais. Quando pensou sobre isso mais tarde, ocorreu-lhe que deveria ter ficado espantada, mas na hora tudo pareceu muito natural. Mas, quando viu o coelho tirar um relógio do bolso do colete e olhar as horas, e depois sair em disparada, Alice se levantou num pulo, porque constatou subitamente que nunca tinha visto antes um coelho com bolso de colete, nem com relógio para tirar de lá. E, ardendo de curiosidade, correu pela campina atrás dele, ainda a tempo de vê-lo se meter a toda pressa numa grande toca de coelho debaixo da cerca. Então, a partir desse ponto, quando ela segue o coelho, ela entra no mundo das maravilhas. E todas aquelas situações que o narrador do outro texto foi falando acontecem lá. Então, ela muda de tamanho, ela encontra seres que vivem vidas muito diferentes e todas as coisas absurdas que você pode imaginar acontecem lá. Depois, no final, a história termina quando ela acorda, né? A Rainha de Copas vai cortar a cabeça dela e ela acorda do sonho que ela está tendo debaixo da árvore com aquele livro aberto. Mas, embora tudo isso seja um sonho dela, também tem muitas outras interpretações e ensinamentos do que acontece naquele mundo e de como aquele mundo é uma lição de vida também e são situações interessantes de se refletir. Então, eu sugiro que vocês, se não lerem o livro, pelo menos assistam a animação da Disney, que é um filme já antigo, mas que é muito fiel ao livro e dá para você entender um pouco dessas loucuras. A versão mais recente não tanto, mas aquele que era em desenho é bastante legal, sugiro que vocês assistam. Então, só para fazer uma retomada dessa aula, o narrador começa falando desse ato de completar 15 anos, que seria um momento de transição na vida, em que você deixa a infância para trás e começa a crescer, se tornar um adolescente, pensar no que é a vida em si e em quem você é nela. E esse livro seria uma forma de ensinamento, né, de mostrar as loucuras do mundo e aprender a lidar com elas. Então, ele faz um monte de indagações e de momentos para ensinar as coisas para ela. Quem sou eu no mundo? O que é abrir a porta do fundo do poço? A sabedoria deve ser grave, né? Aquela profunda, ou pode ser a sabedoria da vivência, então a sabedoria de bolso. Fala da corrida social, então da preocupação com a vitória e não da preocupação em simplesmente alcançar os objetivos, mas que não deve se encarar desse jeito. Fala da mudança de tamanho, então como às vezes nós nos sentimos pequenos, mas nós podemos encontrar coisas que vão nos fazer crescer de novo. Fala de como às vezes um problema que parece pequeno, na verdade era grande, ou um problema que era pequeno, mas nós vemos como muito grande. Então, a perspectiva que nós temos ao lidar com as situações da vida. Fala que nós sempre precisamos ter humor para encarar tudo na nossa vida e que a dor faz parte dela. Né? Embora seja uma história otimista que fale sobre rir nos momentos mais delicados da vida, ainda é uma história realista porque reconhece que a vida tem momentos de dor. Então você precisa aprender a lidar com ela, mas ela é inevitável. Então essa foi uma história mais reflexiva, mais introspectiva, para nos fazer pensar mesmo, mas eu acho que é importante, a literatura às vezes faz isso, né? Nos faz pensar sobre a nossa vida. Então eu espero que vocês também aprendam alguma coisa com essa história, espero que tenham gostado e qualquer dúvida, postem nos comentários. Tchau, tchau!